Fala, meus amigos da comunidade, estamos aqui no VV Comunidade, aqui no audiovisual, com o meu amigo, meu irmão, meu parceiro Nego Léo. É isso, Toquinho, de novo, né? De novo aí. Tamo junto. Tem gente aí nova aí, fera aí, é verdade, Léo? Rapaz, quem é esses caras aí? Gente de peso, tá? Mesmo? Se não souber correr, não vai não, tá? Apresenta esses homens aí, esses feras aí, irmão. Bom, temos aqui hoje nosso amigo Leandro Pereira, cria de Vila Velha do Beach Soccer, e com ele, nada mais, nada menos que a fera do Beach Soccer Mundial, Bruno Malias. Que isso, hein? Só isso hoje. Vereador de Vitória, tá? É mesmo? Ainda vereador de Vitória. Rapaz, o cara é multiuso então, né? Isso aí. Vamos deixar ele se apresentar aí, então? Agora. Mas aqui, antes disso, nós temos aquele nosso toque, né, pô? Né? Temos que fazer, né? Temos aquele toque aqui, esse nome, né, Tamo da junto. sorte. Quem é esse cara aqui? Que legal. Jogador. Vamos nessa, parceiro. Se apresenta aí, as feras aí, irmão. Vamos, Leandro. Primeiramente, agradecer o convite, né, cara? Meus amigos de longa data, né? Malias aqui também é do esporte, toquinho de infância, né? E me chamo Leandro Pereira, né, cara? Sou cria de Vila Velha, Ilha dos Bentos ali, né? E vim aqui bater um bate-papo aqui com vocês aqui. Pô, bacana. Isso aí. E quem é outra fera aí, Neu? Deixa ele falar aí agora. O microfone é dele. Prazer estar aqui com vocês, né? Nego Léo, Toquinho, Leandro. Bater um papo, né? A gente estava conversando de que a gente vai falar, né? Vamos falar do que vocês quiserem, podem ficar à vontade. A gente aqui é um livro aberto, né, Leandro? O papo flui, né? Vamos nessa. E bacana. Rapaz, e papo a gente vai ter, porque a gente tá aqui. Se eu estiver errado, você me corrige, Bruno. O maior artilheiro em Copas do Mundo do Brasil tá aqui, ó. Ainda sou. Sim. Bruno Malias. Nessa próxima Copa o Rodrigo vai me passar, mas hoje eu ainda sou. É mesmo? Pra você ver o peso do nosso convidado aqui hoje. Rapaz, VV Comunidade tá virando internacional mesmo. O negócio tá sério. Tá sério, o negócio tá sério. E aí, Bruno? Fala aí pra nós aí, guerreiro. Esse número é importante, né? Assim, eu joguei 7 Copas do Mundo. Nessas 7 Copas do Mundo foram 39 gols. Antes do Beach Soccer, ele tinha uma outra administração, antes de 2005. Em 2005 a FIFA entra, faz mundiais um ano depois do outro, 5, 6, 7, 8, 9. E aí depois de 9 a Copa vira bianualmente. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Agora a gente vai ter a Copa de 25, não é isso? Sei nem onde é que é a Copa, tô por dentro do Beach Soccer, que é uma beleza, hein? Mas de qualquer maneira foram 39 gols em Copas do Mundo, 7 Copas disputadas. Outro dia eu tava ouvindo o Mão falar que foram 12 Copas que o Mão disputou. Caramba, ficou muito tempo na seleção mesmo, né? É isso, assim, a gente acabou deixando a gente escreveu uma história, né? E acabou deixando um legado, né? O legado das vitórias, o legado de muito treino, né? O legado que fez o Beach Soccer hoje ser um esporte hoje heptacampeão mundial. Né? Quando eu saí, a gente foi tetra na minha geração. Aí essa turma mais jovem agora, numa nova geração, já ganhou mais 3. Bacana, legal. Bacana demais. E a geração anterior, antes da FIFA, já ganhou uns 10, eu acho, se eu não me engano, antes. Pô, eram campeonatos mundiais, né? E foi a geração, assim, que você parava com pipoca em frente à televisão pra ver, porque, isso, porra... Mas quando começou, né, Domingo de manhã, Domingo de manhã. Isso. Era Júnior, Edinho, Zico. Essa é a primeira geração, né? Júnior, Edinho, Zico, Paulo Sérgio, a galera que saiu Magal, Jorginho... Essa galera mesmo. Chegou, Aí o Jorginho, depois do Jorginho, o Neném, o Negão, o Benjamin, o Juninho... E os caras do campo foram saindo, né? Neném, E aí depois veio a minha geração, que é a nossa geração. Eu, Sidney Bueno, o Buru fica ele vem antes, depois fica na nossa também. O Mão, né? E aí tem uma próxima geração, que é o Xavier. Robertinho também, né? Robertinho era o goleiro da segunda geração. Aí depois tem mais uma geração, que é o Xavier. Aí tem o Brendo, agora, né? Que é lá de Anchieta. E essa galera que tá ganhando, Mauricinho, Rodrigo. Essa galera que tá ganhando hoje. Massa, né? O jogo é nas suas gerações, né? Tem umas 4 gerações de beach soccer hoje no Brasil. Bacana. Leandrão, você quando começou a jogar beach soccer, você se espelhou em algum capixaba? Cara, Você tem que falar toquinho, irmão. Toquinho. Você acabou de falar que não é do beach soccer. Cara, eu tinha um cara que eu me espelhava muito, que é o Duda, né, cara? Duda. Tanto como pessoa quanto jogando. Que eu assim, achava que era o meu, assim, o mesmo estilo de jogo, né, cara?
eu me espelhava muito nele, tive a oportunidade de jogar com ele, assistir ele, né, cara, depois de jogar com ele, com o Bruno também, essas feras aqui, pô, você assiste o cara lá, depois você tá junto com o cara ali, Bacana. né, jogando. E hoje bom tá aqui demais, com a gente né, cara? aqui. Não é? Rapaz, a gente fica vendo lá na Então, TV, até conversando lá, aqui com... É bacana demais. A gente tá até conversando aqui com que Nego Léo, né, cara, que a gente jogou na segunda divisão pelo Tupi junto também. 2006 isso, tá? Isso não falou, não. Aí, ó, joguei com o Leandro, depois, tanto no futebol profissional amador, narrei jogo dele no amador, no Beat Soccer. Malisa, eu não cheguei a narrar jogo, eu acho que eu joguei com ele uma pelada de fim de ano lá da Black Box, né? Que a gente jogou, mas assim, nunca narrei jogo dele, mas do Leandro já narrei jogo. Eu acho que futsal. Eu tenho gol, no futsal também. Eu acho que eu tenho gol narrado seu, tá? Eu vou buscar aí pra... Buscar puxar lá, cara. Mas o esporte é bom por causa disso, né, cara? Pô, você envolve muita coisa, né, cara? Você conhece muita gente, te abre portas, né, cara? Às vezes não é nem muito em relação a dinheiro, né? Mas em relação à vida mesmo, né, cara? Você aprende muita coisa. E interessante, né, o Léo, a respeito do nosso VV Comunidade, é sobre isso mesmo, entendeu, Bruno? Por isso que a gente chamou vocês aqui, a gente está chamando os esportistas para mostrar que dentro das comunidades tem gente, né, que consegue através do esporte, consegue vencer. Isso que é bacana, né, Bruno? Você assim, o Leandro falou num ponto importante assim, o esporte, ele te entrega aquele esporte das vitórias e das derrotas, né? O esporte de rendimento, o esporte que você pratica para ganhar grana e tal. Agora, o esporte tem outras vertentes, né? O esporte, eu mesmo estudo, Leandro, os efeitos sociais do esporte. E o que você está trazendo aqui, essa capacidade de network, esse capital social que o esporte entrega para a gente, essa possibilidade da gente fazer amigos, ser um cara reconhecido na comunidade, que isso vai abrir portas pra gente em outros momentos da nossa vida. Às vezes a gente não tem a noção, né, cara? Exato. São os efeitos sociais do esporte, sabe? Sim. E isso vai se desdobrando ao longo da nossa vida. A gente ganha um capital social muito grande, né, pelo esporte, né? E tem gente, Leandro, que às vezes joga mesmo sem querer mesmo ganhar ou perder. A objetivação da pessoa aí, ao ir pro esporte é só sociabilizar, é só ter uma oportunidade bacana com seus amigos. Porque de repente é uma pessoa que num determinado momento da vida não tinha tantas relações, mas aí gostou e, quer dizer, quer estabelecer relações novas, e o esporte é esse ambiente, né? Bacana, que a gente extrapola o ambiente apenas das vitórias e das derrotas, né, que a gente conhece, né? Quem não estava se torcendo ontem pro Flamengo, contra o Flamengo ontem, ou então quem não assiste uma Copa do Mundo torcendo para a seleção brasileira, a gente quer ganhar. Sim. Né? Agora, o esporte entrega muito mais que isso, né? Os resultados do esporte são muito maiores do que as próprias vitórias, entendeu, Leandro? E isso aqui, né, essas possibilidades que a gente tem, o esporte dentro das comunidades, né, o esporte transversalmente junto com a educação, por exemplo. Sim, né, uma educação e valores por meio do jogo. Sabe um dado, Leandro? 98% das crianças que jogam em projetos esportivos não se tornarão jogadores de futebol. Se eu ensinar só bola para esse menino, não estou perdendo tempo. Então, assim, a gente tem que ensinar outros valores, a gente tem que ensinar princípios, né? O esporte é um ambiente repleto dessas vivências que a gente consegue, de uma maneira ou de outra, ir passando isso de uma maneira pedagógica para as crianças, né? Esse olhar é um olhar que a gente precisa ter, né? Uma reflexão que eu faço, né? Claro, eu pesquiso, né? Eu fiz um mestrado na UV, eu estou estudando até hoje. É mesmo bacana, hein? Bacana. Aí, ó, vocês estão vendo aí, tá vendo aí, meninado, ó? Não adianta só jogar bola, não. Não é só bola, não, tem que estudar. E a gente encontra muito isso, assim, né? Existem muitas objetivações pro esporte, que não apenas aquele jogo que a gente está acostumado, né? Eu costumo falar também, Bruno, que assim, a gente vê muita escolinha hoje aí espalhada que fala, eu sou um projeto social. Mas será que é um projeto social mesmo? Você falou exatamente isso aí. Projeto social é para você não só criar um jogador, não, é criar um cidadão, cara, e dar possibilidades para ele crescer como pessoa, entender o que é ser um cidadão. E a gente não vê muito isso hoje. A gente vê muito time falando que é projeto social e que não faz o papel de um projeto social mesmo. E eu vejo também, assim, muita escolinha também, cara, que aquela pressão, né, velho, em cima da criança, né, velho. Pô, já vi jogo de criança de 5, 6 anos, cara, o pai gritando... Tem algumas federações que está proibindo a ida dos pais aos jogos. Isso aí a gente pode falar sobre isso também. Acaba com o atleta, bacana. De novinho, aquela pressão. Pô, vi até um podcast uns tempos atrás, um rapaz falando sobre isso. Pô, ainda mais, 5, 6 anos aquela pressão. Pô, até o cara chegar a 18, 20 anos. O cara parou com 11. Não aguenta mais jogar bola com 11. E às vezes por culpa dos pais, né? Sim. Os projetos, né? Assim, primeiro a gente precisa tirar o chapéu
para aquelas pessoas que estão lá nas comunidades e estão, né, sozinhas, né, e estão colocando não é fácil, lá, tira do bolso por vezes, Sim. né, e bota a grana para o negócio acontecer. Mas a gente precisava estruturar os melhores projetos aqui no Brasil e eu estou aqui para ajudar, né? Eu sei onde é que a gente está errando, porque eu também desenvolvo projetos, né? E eu sei quais são os caminhos que a gente pode fazer para melhorar esses projetos, né? E eu acho que é capacitar profissionais que estão à frente dos projetos, né? Trazer a educação física para próximo desses profissionais, né? Muitos deles estão ali só no amor, Sim. só na vontade. É fundamental a gente se capacitar. E hoje em dia está cada vez mais fácil, né, Leandro? Porque você tem as universidades à distância, né? Hoje você não precisa nem frequentar, você pode fazer uma online e é muito mais barato. Então, assim, conhecimento não ocupa lugar. Às vezes até o cara tinha aquela vergonha, né, de estar numa sala de aula. Agora você consegue fazer, né? E consegue avançar. E principalmente para os projetos, cara, assim, qual é o objetivo do projeto? Quando você coloca o seu filho num projeto esportivo, você pergunta qual é o objetivo do projeto. Porque dependendo do objetivo do projeto, você sabe se aquele projeto é para o seu filho, se não é para o seu filho. Sim. Assim, muitas crianças abrem mão da prática esportiva por não estarem aptos a jogarem em determinados espaços. Por quê? Sim. Porque não conseguiu se desenvolver até lá, porque se chegar lá vai sofrer bullying porque não consegue jogar, e aí você acaba que esse ambiente que deveria aproximar as pessoas, você vai excluindo as pessoas desse ambiente. E aí você vai, daqui a pouco, tirando essa pessoa da possibilidade dela gostar da atividade física e ser uma pessoa mais ativa no futuro. Então, assim, a primeira coisa é perguntar qual é o objetivo do projeto. Todos os projetos tinham que ter, né, um projeto político-pedagógico escrito, né, nossos objetivos são esses, né, o espaço que o pai pode ocupar, como você bem falou sobre as punições que a Federação de São Paulo. A gente aqui no Espírito Santo, ao invés de punir o Arnaud, presidente da Federação de Salão, você como salonista, a gente conversou, né, repercutiu muito positivamente aqui no Espírito Santo essa experiência de São Paulo. O que São Paulo fez, moçada? Os pais estavam na beira do campo reclamando, xingando e brigando, e cobrando, brigando entre si, lá em São Paulo. E aí a Federação de São Paulo fez o seguinte, proibiu os pais de irem... Que categoria sub-11? Em categorias de base. Dois finais de semana. Proibiu e lançou um vídeo, onde as crianças falam, isso é ruim pra mim, eu não gosto, isso aqui. Só que isso aqui chegou no Espírito Santo, aí eu fiz uma reflexão, eu falei assim, mas o que o pai pode fazer, Leandro? O que a ciência diz que é bacana o pai fazer? Qual o comportamento que a gente espera de um pai na beira do campo? Porque a Federação Paulista puniu, mas ela não disse o que ela gostaria que o pai fizesse. Ela não orientou. Fica quieto, assistir o jogo. Não, mas escreve. Qual é o caminho que eu devo percorrer? Né? Uma cartilha, pelo menos, né? Pronto, uma cartilha. A Federação de Futsal foi arrolada aqui no Espírito Santo, eu liguei para o Arnaud e me coloquei à disposição. O que nós vamos fazer para o futsal? A gente vai produzir uma cartilha. A gente vai entregar para os pais durante os jogos. Educar os pais. Né? Educar esses pais. Bacana. Porque assim, lugar de família, lugar de criança é perto da família, lugar de família é perto da criança. Não tem como me vem tirar de ver o Bentinho e o Arthur jogar na beira da quadra, porque eu não posso gritar, eu não posso torcer. Claro, é uma competição. Agora, o que eu posso? O que eu não posso? Entendi. O que o pai do meu lado pode? O que o pai do meu lado... O que a federação espera da gente? É mais ou menos... A gente precisa deixar claro isso. Entendi. Além disso, nas festas de final de ano da federação, porque a federação não premia os campeonatos de maneira individual depois dos jogos. Ela faz uma grande festa e faz uma premiação imensa. Uma entrega. 300 famílias vão com as suas crianças, menos político falando e mais professor falando. Usa aquele momento para fazer uma palestra para pais e filhos e quais são as pretensões da Federação de Futsal. Bacana. E começa a protagonizar, né, um envolvimento pedagógico da educação física, da academia. A gente está envolvendo a UFES, né, são 3 grupos de estudos, a Grupa, o GCIF e o Aretê, que eu faço parte. Até mesmo assim, antes dos jogos, né, assim, uns jogos principais, assim, né, você tira ali, sei lá, 10 minutos ali antes do jogo. É isso, tem que falar, a gente precisa se capacitar, pessoal, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Respeito, né? Bacana, os projetos precisam se capacitar, os professores precisam se capacitar, mas quem é responsável por isso, né? Talvez sejam as federações, os clubes, as entidades e as associações que tomam conta dos projetos. É institucionalizar mesmo o esporte aqui no estado do Espírito Santo. Bacana. Nós trouxemos aqui uns professores hoje, estão dentro da Prefeitura de Vila Velha, e eles estão com um projeto também ali no Nacional, no Campo Nacional, Até o Gabriel, né? O Gabriel, e ele falou muito disso, que além de ser professor ali, você acaba também virando um psicólogo para uma criança. Você tem que estar ali. Você tem que entender a criança também, né? Entender os pais. Eles estão fazendo um projeto bacana. Mas por isso que é bom a gente ter uma equipe multidisciplinar
Aí a gente pensa só no profissional de educação física e num monitor, num ajudante. Não, você tem que ter um psicólogo, é fundamental ter um assistente social. Eu desenvolvo alguns projetos esportivos. Eu fundei uma associação há 17 anos. Hoje a associação é liderada por outras pessoas, porque hoje meu horizonte é público, eu sou um vereador da cidade, e a associação tem... Eu estava até comentando com ele a escolinha lá, que o Charles tocava. Exato. E aquilo é um processo, né? Hoje são 10 núcleos espalhados. Mesmo? Lá tem ainda? Em Vila Velha tem, só que está no Jabaeté. Com patrocínio da EDP pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado. Bacana. Então, assim, e lá, eu estava te falando sobre a equipe multidisciplinar. Lá são 5 profissionais por núcleo. Você tem um coordenador, 2 profissionais de educação física, um monitor e um assistente social. Qualquer profissional de educação física identificou algum problema na criança, assistente social entra. Assistente social tem reuniões socioeducativas, diálogos formativos com os alunos, percebeu qualquer coisa na família, percebeu qualquer coisa nos alunos, aciona a rede. A rede é o quê? São as políticas públicas de assistência social do município, é o CRAS, é o CREAS, né? Suporte. Aciona a unidade básica de saúde. Esse é um modelo, claro, que está em construção, que pode ser alterado, que pode ser mudado, mas é um modelo que dá certo. Hoje a CEL tem 10 projetos, são os projetos esportivos, com caráter esportivo. Como é que a gente chama? É minha denominação, é projeto esportivo com caráter social, PECs. É meu objetivo de estudo, inclusive. A gente denominou o PEC, são projetos esportivos de caráter social. São 10, espalhados pelo Estado do Espírito Santo, com essa formatação, liderados por esse grupo de trabalho, que realizam entregas incríveis. Porque a gente também tem um negócio assim, sou um projeto social e vou mudar a vida dessa criança. Passou 12 meses, ele não tem um instrumento para que ele possa aferir se mudou ou se não mudou a vida da criança. Nem a criança respondendo para ela mesma assim, mudou. Então, assim, como é que você vai determinar, né, se você conseguiu efetivamente mudar a vida da criança, se você não sabe como é que essa criança chegou, nem sabe como é que essa criança saiu? Então, assim, falta muita... Ela teve uma evolução, né? Você tem que medir, gente. Gestão se faz com número, com dados, né? Brunão, e assim, Vila Velha teve essa ideia de fazer esse núcleo lá, acho que pensando em criar um projeto nesse sentido. Você acha que seria viável as prefeituras criarem uma lei, você como vereador, criar algo que force o poder público a criar isso? Para que não fique dependendo só de Bruno Malheiros, que é uma instituição. Claro, muito bom. Hoje a gente tem políticas públicas na cidade de Vitória, por exemplo, que eu conheço, chamadas escolinhas de esportes. Né? E por uma briga nossa, por exemplo, a gente está discutindo o orçamento do próximo ano, a gente conseguiu aumentar o orçamento da Secretaria de Esportes para que ela faça mais esporte na cidade de Vitória. A gente que eu falo, eu enquanto vereador, eu sou um outro poder, eu sou o poder legislativo. Eu cobro, eu oriento, eu fiscalizo, né? Mas quem executa a política pública é o executivo, são as secretarias, é a prefeitura. Em Vitória já existe. Em Vila Velha já existe essa política. É o Carlos Germano que está lá, não é? Nas esportes? Não, é outra coisa. Esse esporte é governo. O governo do estado, muito bem lembrado pelo Leandro, tem o projeto Campeões de Futuro. Então, todas não. Mas o governo tem, Vila Velha tem, a prefeitura de Vitória tem, são escolinhas. Em Vitória, a política pública é chamada Escolinha de Esportes. No governo é chamada Campeões de Futuros. Campeões de Futuro. Eu não sei como é que é o nome que o Aqui eu acho que é esse que foi criado lá no... Porque além de escolinha, tem vários núcleos espalhados pelo município. É isso. São núcleos esportivos. Isso aí. Muito bom, pode ser o nome da política pública, mas existe. A minha crítica a gente tem poucos profissionais, a gente não tem uma equipe multidisciplinar envolvida, a gente não mede no começo e ao final. É isso, a minha crítica a esses projetos. E é só criar o projeto, deixar ele rodando lá e pronto. Entendi. Na educação física, Leandro, a gente chama isso de rola-bola. O profissional tá lá, é competente, é capaz, mas rola bola, vai lá para apitar jogo. Sim. E também tá tudo bem. Se o objetivo for sociabilizar, recrear, né, utilizar aquele momento da criança para que ela interagir, ela ter o gosto da atividade física enquanto criança, que no futuro ela vai ser uma pessoa ativa e vai demandar menos recursos do poder público, por exemplo, na saúde. Você sabia que cada real investido no esporte, cada dólar investido no esporte eu economizo de 2 a 3 na saúde. É mesmo? Então assim, a gente está construindo hospital demais, tem que construir quadra, tem que construir campo, tem que construir piscina, tem que construir pista de atletismo. Não consegue entender isso, o que o esporte faz. Mas isso é dado. É um dado que, assim, eu vou falar que o poder público utiliza inversamente, porque quando você tem um recurso
quando tá faltando recurso, eles vão tirar esse recurso do esporte para fazer outra coisa. Tira do esporte. A gente não é Sempre prioridade. O esporte não é prioridade. Agora, por quê? Porque a gente também, do esporte, a gente não tem representantes na política. Tô aqui me colocando à disposição, é isso, entendeu? E eu também não sou só um ex-atleta, né? Eu me aprofundei, comecei a estudar, ir atrás, e correr, né? Eu não sou um ex-atleta, eu também trabalhei fora do Brasil. Você tem a prática até gestão, criei uma associação. Eu bati a cabeça pra caramba, porque, Leandro, assim, hoje você tá trabalhando, Leandro? Eu tenho uma empresa, né? Pronto. Eu nunca trabalhei em outra coisa que não fosse o esporte. É mesmo, Bruno? Então, quando eu parei de jogar bola, Leandro, eu tive que procurar tirar dinheiro de algum lugar para botar os meus projetos para rodar. E aí eu comecei a me aprofundar nas leis de incentivo, nas emendas parlamentares. Sua rede de amizade. Na sustentabilidade dos projetos. Aí comecei a estudar, aí fiz uma pós-graduação, entrei no mestrado, que eu não tinha para onde ir, entendeu? Então eu fui para dentro do esporte, montei uma entidade, trouxe o Rio Branco para a praia, comecei a criar... Criei um campeonato chamado Circuito Capixaba, criei o Metropolitano, fundei uma federação, eu fui deixando um monte de sementinha por aí. E hoje eu venho para a política e me descubro um baita de um defensor do esporte. Tem um ano que eu sou vereador, né? 10 meses, né? Estamos entrando no 11º mês agora. Eu tenho 3 pautas bem definidas. Primeiro é Jardim Camburi, meu bairro, que me elegeu, fui o cara mais votado em Camburi, né? E é o maior colégio eleitoral do estado do Espírito Santo, então eu tenho que ter um olhar ali para Camburi. Eu sou o síndico, irmão. Tomo conta, entendeu? Estou preocupado com o buraco, com a árvore. Exatamente. Não é minha responsabilidade. Servir, responsabilidade né? É isso, mas eu gosto de servir. Você prefere o plenário ou prefere a rua? A rua. As pessoas falam, te cobram, cumprimentam, falam coisas boas, falam coisas ruins, tem os stick push, é o que a gente falou em off ali, né? Primeiro o cara tem que gostar, né? Tem que gostar. Tem que gostar de ser. Tem que gostar de gente, mano. Tem que gostar de gente. Eu falo que tem que ser líder comunitário. Você não recebe nada e tá tomando porrada lá. A minha outra pauta que é muita verdade pra mim é o meio ambiente. Porque assim, a gente tá falando a gente tá crescendo, o Espírito Santo cresce assustadoramente. Vitória, Vila Velha, Grande Região, isso é bom pra caramba. Mas o crescimento tem que ser com sustentabilidade. Porque a atividade humana no mundo tá fazendo a gente parar, refletir, porque se a gente não refletir, a gente mesmo vai acabar com a atividade humana no mundo. A atividade humana no mundo vai acabar com essas mudanças climáticas. E tá acontecendo. Vitória agora está investindo R$1.500.000 num plano de mudanças e adaptações climáticas. Né? Tem que ter. Né? E a terceira pauta do nosso mandato, Camburi, meio ambiente, é o esporte. E a gente já trouxe o Bandeira aqui, a gente está falando de lei de incentivo ao esporte permanente, né? A gente vai fazer um workshop. Ele estava lá no Cesporte, que foi inaugurado lá. O Bandeira? Não. Veio um ministro pra cá. Veio o ministro, veio o Fufuca. Estive em Brasília, conversei com o Fufuca, né, falando sobre investimento, falando que a gente está à disposição, falei de lei de incentivo ao esporte. Estou provocando a Prefeitura de Vitória para que bote mais grana no esporte. Bacana. Vou fazer um workshop daqui a 10 dias, porque as pessoas chegam lá para a gente pedindo. E a gente não pode dar. Eu não posso dar bola, não posso dar colete, não posso dar camisa, não posso dar jogo. Não posso dar. Isso é assistencialismo, não existe. Não aguento também, né? Isso é troca de foto, de favor, não existe isso. Então, assim, qual o caminho? Eu dou um não pedagógico, Leandro. Eu falo assim, a resposta é não. Mas vamos lá. Você tem que montar uma entidade, né? Monta essa entidade com seus parceiros, uma entidade do terceiro setor, uma associação, um instituto. Porque daqui a 1, 2 anos você vai estar sozinho, percorrendo outros caminhos que não é chegar aqui e pedir. Entendeu? Que você vai poder abrir suas portas para emendas parlamentares, leis de incentivo, né? E aí a gente vai fazer um workshop. Essa capacitação aqui a galera sente muito, não tem. Eles não têm. Dia 11, às 18h30, na Multivix. Já deixa logo aqui o telefone da nossa assessora. Bacana. Entra em contato com ela, se inscreve, porque a gente vai ensinar. Eu não vou dar mais o peixe para a pessoa. Eu estou dando a vara e vou ensinar onde é que ela pesca. Irmão, o pesqueiro é lá. Projetos sociais de Vila Velha e região, ó. Aí, Leandro. É isso aí. Nosso projeto que tá lá dentro, papai. Tem que botar lá. Vai sair de lá com um caminho trilhado. Aí, assim, uma coisa também. Eu não posso percorrer o caminho por vocês. Todo o caminho que fez para chegar até aqui, eu percorri. Entendi. Né? E, claro, trouxe mais gente para me ajudar. Né? Vocês vão percorrer o de vocês. Eu só vou ensinar o caminho. Entendi. E vou ensinar mesmo. Cada um tem sua história. Que bom, que bom. Vocês vão percorrer. Vocês têm condição completa de percorrer, porque não é um bicho de 7 cabeças. É algo fácil de fazer, demanda planejamento, organização e vontade de aprender. Que bom. Isso é bom, sabe por quê, Bruno? Porque, Leandro, né, que
a gente estava conversando muito aqui com os ex-atletas aqui, a dificuldade, né? É uma dificuldade. Eu conheço o Leandro aqui. O Leandro carregou muito meus tênis lá na escola. Lá. A gente deixava de estudar para jogar lá na quadra. Teve que ir para minha sala para ganhar, para ser campeão, tá vendo? Mas assim... E a gente sabe da dificuldade, né, Bruno? De um atleta, principalmente capixaba, de dar um salto. O que vocês pode dar assim, um exemplo para que a criança, né, os jovens possam crescer? Porque eu vejo a luta do Leandro. O Leandro tá jogando ali, joga aqui, corre dali. Que é difícil, Bruno. Como é que é isso? Sim, você, sim. Leandro, mas para onde você quer? Eu dou o exemplo dele. Olha o homem que ele quer, o homem que ele é. É isso, cara. Assim, a gente também não tem que ficar floreando isso demais, não, né? Alguns vão, outros não vão. E quem não vai, tem que seguir o caminho que esse homem seguiu. É empresário, continua jogando bola, tá com 41 anos, eu perguntei pra ele. Você joga bola ainda, bicho? Tá com 41 anos jogando bola ainda. Entendeu? Tudo. Um cara que tem um capital social incrível que o meio deu pra ele. Eu tenho certeza que abre a porta na sua empresa também. Lógico. Eu acho bacana uma coisa que você falou, Bruno, que até muitos pais não se preocupam muito, que apenas falam assim, eu quero ver meu filho jogando bola. A vida de jogador, de atleta é muito curta. Muito bom. Você falou, você jogou, você se preparou, você estudou, se formou, educação física, e se especializou, é mestre em educação física. Então, assim, é um recado que fica para você que está querendo iniciar sua carreira esportiva, tem que ter a carreira estudantil colada ali do lado, porque... Esporte e educação, né? Tem que estar, porque senão, quando você para de jogar, para você não ficar sem saber o que fazer. E não ter de onde tirar nada, né? Porque é muito complicado. A gente vê até jogadores profissionais famosíssimos aí, jogaram bola, ganharam rios de dinheiro, acabou a carreira esportiva, parou, sumiu, acabou. Né? Não se preparou, não tem onde viver mais, está largado, pedindo ajuda. Então, assim, é essencial que você, atleta, também se prepare, estude, carregue a educação colada aí com a carreira esportiva. Mas é o que o Toquinho falou, aqui no estado cara, mas hoje melhorou muito, cara. Melhorou muito. Você pega até os clubes profissionais, até mesmo a facilidade de você buscar alguma coisa, hoje em dia você bota lá no Google, lá você pega tudo, Antigamente não tinha informação. Antigamente, que nem eu sempre sim, tentei trilhar tanto no campo, lógico que depois a gente foi... Acho que eu perdi um pouco o foco, né? Que era muito campo, aí depois apareceu o beat soccer, futsal, várzea, você vai ganhando dinheiro. Aí meio que o foco foi mudando. Aí depois veio o Futset, né, Bruno? Futset. A gente vai atrás do dinheiro mesmo, Leandro. A verdade é essa. Mas o objetivo é esse aí. Dinheiro. Aí eu fui montei minha loja. Tem minha loja, desde quando eu tinha 23 anos, minha loja vai fazer 18 anos agora. Bacana. Né? Eu sempre tive esse pensamento também. Falei, futebol não tem como viver assim, futebol a vida toda. E você tem um exemplo em casa, um exemplo de sucesso que é seu irmão, né? Seu irmão... Conseguiu trilhar, né? Leozinho foi ídolo lá na China, né? Ele tá morando na Grécia. Foi ídolo na China, Champions League asiática, aí rodou. E eu joguei com o Leozinho quando ele tava começando na esportiva, joguei contra. Você também jogou tudo também, irmão. Em 2002. Jogou tudo, jogou com todo mundo. Ele tem uns 60 anos. Tem não, 48. Leozinho era... assim, a promessa da Desportiva em 2002, cara. 2002 e 2003. Ele era abaixo do Andrezinho ali, né? Andrezinho, eu tava em 95. O Andrezinho foi, né, aquela sanção, ele veio logo depois. Ele surgiu quando a Desportiva caiu e ele jogou a Série B. Aí ele surgiu ali. E o moleque jogava demais. E aí foi embora, Leandro? Logo foi embora? Aí depois ele foi pro Flamengo, aí entrou aquele negócio da Desportiva não pagar, né, tal. Aí mudou, aí ganhou o passe livre, aí foi pro Flamengo. Ficou um tempo lá, aí surgiu uma situação dele para a Grécia. Aí ele foi aí do Flamengo ele veio para casa, falando que ia vir passear e já meteu o pé. Legal. Aí foi para a Grécia, aí lá ele trilhou. Jogou lá 8 anos, aí jogou na Coreia e na China também, não foi isso? Jogou na Coreia uns 4 anos, jogou na China uns 3 anos. Fez o pezinho de meia, né? Já. Jogou no Al-Nassr, jogou no Al Jazeera. Mas a gente fala assim, Leandro, é engraçado assim, a gente até riu. Mas tem jogador que perde tudo, porra. Uhum. Tem jogador que perde tudo, cara. Entendeu? Assim, gasta com farra, gasta com mulher, o cara que não tem estrutura. Entendeu? Perde. Tem jogador que tem estrutura, tá preso hoje porque faz besteira.
Entendeu? Não paga pensão, né? Cara, assim, Inventa, né, rapaz? Uns negócios. Mas aí, Bruno, fala um pouquinho também aí de seleção. Você jogar daquele lado, aqueles homens lá, que eram os nossos ídolos, né, irmão? Uhum. O Buru, né? Tem tanta gente aí, rapaz. Como é que é? Como é que Você lembra, nós estamos, né? você lembra da sua primeira convocação? Lembro. 2003, a seleção brasileira ia para Marsella para fazer alguns amistosos. E aí eu lembro foi o Buru. O Buru me ligou antes. falou assim, ó, os caras vão te ligar aí, me ligaram aqui, perguntaram sobre você e tal, não sei o quê. Aí o Andrei me ligou, o Andrei Valério, treinador da seleção, me ligou, tava em casa. Falou, ó, vamos te levar e tal pro campeonato. Eu já tinha sido convocado no ano anterior, eu tinha sido uma revelação desse campeonato de seleções que vocês falaram, no campeonato de 2002, foi meu primeiro campeonato, fui revelação. E aí em 2003 eles me levaram, surgiu uma brecha, tava querendo renovar, me levaram. E aí a gente perde o primeiro jogo pra França, 7-6, eu entro, tava 7-2. Eu lembro do Negão falando, não vai botar o garoto não. Pô, o jogo tava quebrando, tava difícil, né? Talvez nem ia me botar mesmo, né? A gente tomando um ataque da França. Aí eu entrei, eu tava voltando de lesão, eu sempre machuquei muito. Eu era muito desleixado. Treine, hein? E aí eu entrei, tava 7-2, bicho. A gente fez 7-6, Leandro. Eu naquela correria, aquele cabelo grande, uma correria, um cheio de perna. E foi ótimo pra caramba, porque ali eu mostrei realmente pra que eu tava vindo, né? Que eu queria ficar, né? E logo depois a gente ganhou da Bélgica, eu fiz um gol. E aí voltamos pra casa e logo depois teve uma... Olha que legal, teve uma excursão na Grécia. Você não tá falando de Grécia? Logo depois mesmo, um mês depois, teve uma excursão na Grécia e Portugal pra jogar um Mundialito. Aí eu fui. Fui muito bem. E aí dali fiquei 10 anos na seleção brasileira. Foram 7 anos, 7 Copas. E antigamente pra ter brecha era difícil, né? Antigamente a seleção brasileira, assim, era da Coque Tavares. A Coque Tavares era dona do jogo, ok? Era uma empresa. Né? Então a Coque Tavares tinha 10 caras contratados. Primeiro aqueles 6 caras do Rio contratados. Aí quem furou essa bolha foi o Buru. Aí depois do Buru, cara, acho que fui eu e o Pierre que furamos essa bolha. Entendeu? Pra conseguir um contrato com a Coque Tavares pra jogar pela seleção brasileira. Né? O Duda chegou aí depois também, né? Não, porque na verdade o Duda já estava aqui, mas eles não tinham contrato. Entendi. Ele eram contratados da Coque Tavares para jogar pela seleção. Tinha uma galera que ganhava pelos eventos, ganhava diário, ganhava um cachê pelo evento, mas tinha uma galera que ganhava salário. E todo mundo era doido para dar no meio dessa turma, entendeu? Você conseguiu furar essa bolha? Eu consegui furar essa bolha, E era legal porque eu entrei com um salário muito baixinho, lembra? R$ 1.124, salário de jogador de seleção brasileira. E aí depois foi aumentando, né? Isso ano após ano, foi bacana também. E era o que eu tava falando. A gente precisava dar a vida para que no próximo ano eu mantivesse meu salário e aumentasse. E continuava dando a vida. Então foram 10 anos, meu amigo. Dando a vida. Eu conversei com o Buru. Eu conversei com o Buru uma vez. Inclusive, joguei com o Buru também no Álvares, tá? Rapaz. Buruzinho. Assim, o cara fora do normal. O que aquele cara, fisicamente, aquele cara é um. É um monstro. É um monstro. Ele foi é um monstro. Um futebol lá em Vila Nova. Ele é. Rapaz, tá doido. Cara, bicho, é um monstro. Nota 1000, né? Nota 1000, velho. E ele falava. Lá do campeonato, velho. Ele falava a questão de jogar lá no Oriente Médio, na Rússia e tal, que era a época que a galera ganhava dinheiro. Pô. Se os caras gostassem de você, show de bola. Se não gostasse também, você não voltava mais. Não voltava mais, E de repente ficava umas 2 ou 3 parcelas do cara devendo. Isso aí. Isso aí. Mas era isso mesmo. Assim, a gente ia pra... O que acontecia? Os campeonatos que a gente estava acostumado a ver no Brasil eram campeonatos que aconteciam no verão brasileiro, dezembro, janeiro e fevereiro, na televisão e tal, na Globo. E aí depois não tinha muito beat soccer não, bicho. Ia voltar o beat soccer lá em outubro, novembro, com o campeonato de seleções. E no meio do ano, é verão no hemisfério norte. Então, assim, a Europa ficou muito forte no jogo. E aí a gente realmente começou a ir jogar nos times europeus, os campeonatos nacionais nos times europeus. Eu, em 2007, foi minha primeira experiência, fui para Itália. E o Buru foi para a Rússia nesse primeiro ano. Era Rússia, Itália e Portugal. Né? Rússia, Itália, Portugal, Suíça. Tinha lá no Oriente Médio também tinha uns países. Israel. Israel tem uma liga bacana. Os caras aprenderam a jogar bola, os caras de fora aprenderam. Mas... A gente foi muitas vezes também, né? Eles não são bons, não. E aí, mas aprende mesmo, cara. Entendeu? E hoje, se bobear, se o Brasil não prestar atenção, essa transição dessa 4ª geração para uma 5ª geração, a gente não vai ganhar mais. Depois dessa 2ª geração que você falou, a Rússia veio, o Brasil ficou um tempo sem ganhar, pô. E Portugal também, Espanha. A minha geração conseguiu continuar ganhando. Até tinha aquele transição... Esqueci o nome dele, o russo lá, o pivô. Bicho, os russos são bons pra caramba. Do goleiro ao pivô, tem 12 caras...
A transição da minha geração para outra geração, o Brasil perdeu. A gente perdeu 11, 13, 15 Sofreu. e só ganhou em 17. É uma transição mesmo. Tava apostando no Malisa ainda, velhinho, querendo fazer gol, não dava mais. Não, O corpo já não aguenta mais. Mas aí você vai buscar, você não, assim, você vê que não é por acaso. Você vê lá na Rússia mesmo, os caras têm uma opção possível. O CT dos caras lá é sacanagem, pô. Exato, e eu acho que não é por acaso, não é no dia da noite, aprendeu a jogar, não, pô. Os caras estão ali, pô. O beach soccer também só pegando gente, né? Seguiu, acho, o mesmo passo do futebol de campo. Não era somente a parte técnica mais. A parte física, assim, ficou muito mais evidente. E ficou um pouco aquela, brasileiro, parte plástica, parte técnica absurda. Quando eles começaram a vir de fora, os caras entenderam que não era só isso. Se eles tivessem a parte física, eles iam se sobressair um pouquinho. Isso mudou muito o beach soccer também, né? Mudou muito. E agora, contemporaneamente, né, o que acontece hoje é que todo mundo tem a mesma capacidade de jogar beach soccer. Você vê a seleção do Irã, o Irã bota a bola no alto e você fala assim, é o Brasil jogando? É incrível. O Japão, né? Então, o jogo hoje virou muito 5 contra 4, a superioridade numérica, porque o goleiro pode jogar, o gol é grande pra caramba, o campo é pequeno, então o goleiro levantou a bola daqui, bicho, deu uma bicuda, é gol. Imagina o Paulo Sérgio fazendo isso lá atrás. Não faria. Não, mas faria. Não, você tem total razão, é isso, o jogo evoluiu. O jogo evoluiu, também era só com a mão. Só com a mão, O mão mesmo. O mão ele tentou, né? Mas também não tinha muita característica. Você vê os goleiros jogando hoje, cara. Os caras são absurdo. Craques. Absurdo. Joga talvez melhor com o pé do que com a mão, né? Pô, eu vi a final do Brasileiro, da Copa do Brasil na Paraíba, Flamengo e Vasco. Você tá doido. O jogo é todo assim, né? O Giovani agarra no Flamengo, eu acho que o Rafael agarra no Vasco. É um jogo de 5 contra 4, que você ataca 5 contra 4. Até ficou chato um pouco, né? Assim, pra mim, você assistindo, né, cara, ficou... E respeito... Mudou muito a característica do jogo. Aquele jogo plástico acabou. Assim, não, o jogo ficou muito plástico, mas ficou um jogo muito, muito quadrado. Ficou só aquilo, né? Ninguém saiu daquilo. Eles meteram depois a regra da bicicleta, que você não pode atacar mais. Só pode fazer a barreira. Os caras levantar, você tem que deixar... Isso eu acho legal, Porque eu mesmo sofri muito, Leandro. Eu matava no peito, levantava, meu amigo. O cara pelava, jogava todo mundo pro alto, caía no chão, cheio de areia. Hoje dominou, levantou pra dar bicicleta, o cara só pode fazer a barreira, né? O cara só pode pular reto. Se ele encostar em mim é falta. E é o que é mais legal, bicho, que você vai no jogo ver o quê? Gol. Gol. Você quer ver os caras brigando pela bola no chão, se arrastando, caindo, cheio de areia? Você não quer ver. O cara armou pra dar bicicleta linda pra você falar gol, o cara vai lá e pula no pescoço dele. Você não quer ver. Então, assim, é uma regra pra ajudar o jogo bonito. Né? E outra, no beach soccer tem essa vantagem. Falta, beleza, falta daqui, sem barreira, abre. Você vai ver o gol. Entendeu? Privilegia o gol. Honestamente, assim, a gente vai pro campo pra ver um bom jogo, pra ver um bom espetáculo, pra ver um jogo bem passado, né? A gente não vai pro jogo pra ver porrada, briga, guerra, falta, o jogo que é mais parado do que um jogo propriamente dito. A gente quer ver gol, pô. E as quadras? Tem algo diferente? Quadra de areia na praia? Vou dar exemplo, igual ali em Cariacica, quando eles fazem lá com a arena lá. É diferente. O que você acha? Cara, pra mim, assim, o jogo em si não muda não, mas a atmosfera na praia é diferente. Essa fala sua. A atmosfera. Bacana essa fala sua. Não tem a brisa do mar. Que nem teve o que a prefeitura de Vila Velha fez agora. Ano passado. Arena de verão. Esse ano. Pô, top demais, velho. Fica maneiro mesmo. Ficou ali, né? Fez o municipal, depois teve aquele amistoso que trouxe os caras, né? Que fez um joguinho ali de seleção de Vila Velha. Veio o Nenê, veio o... Acho que o Buru também jogou. Você também jogou, Buru? Eu acho que eu não tava aqui. O Rui me ligou. O segundo você não tava, não? Rapaz, esse ano eu não consegui ir, não. Eu esqueço dessas coisas. Faço tanta coisa. Esse ano eu não consegui, não. Mas o ano passado eu fui até lá. O primeiro ano a gente narrou. Eu narrei o jogo lá. O problema grave que tem nesses campos de beach soccer, que onde não são na praia, é quando você não faz a drenagem de maneira correta. Porque aí um campo desse, por exemplo, quando chove muito, alaga. E aí vira beach lama. A seleção brasileira jogou agora uma Liga Evolution. Eu vi alguns lances. Foi onde? Foi no sul do Brasil. Itajaí, se eu não me engano, em Santa Catarina. Se não foi em Itajaí, desculpa. Mas foi numa cidade em Santa Catarina. Ficou solado, né? Horrível. Não, e água. E poça. Poça. Eu já vi o beach soccer. Se fosse na praia, não ia ficar solado, ia ficar areia mais pesada, como ela fica, né? Mais difícil de correr, mais difícil de levantar a bola, mas ia ser o beach soccer. Né? Até pro público, assim, né, velho? O cara passa ali do calçadão, vai na arena. Bacana. Porque a arena que fez aqui em Vila Velha ficou bacana. Ficou top. Aí ainda botou ainda
aquele palco ali de arena De dança. de dança, tudo ali ficou Aí botou um top. shopping do lado, aí, meu amigo. E eu acho que esse ano que vem agora vai ter de novo, hein? É mesmo. Acho que vai ter de novo, hein? Bruno, nós colamos, Bruno e Leandro aqui, nós colamos aqui o que o prefeito Arnaldinho tá fazendo aí na mídia aí, que é o recebido do Arnaldinho. Bacana. Aí agora o recebido do Toquinho. Que isso. Lá vai. E aí mandaram o presente. Mandaram? pra nós, Ô, aqui, ó. papai. Aí, ó, patrocínio. Aí, Só ó. vem. Aí, ó. Que Pra você, isso. pra você aqui, meu amigo. Rapaz, Aí. recebidos. Aqui, ó. É presente Recebido. Ô, meu amigo, isso Que aqui, legal. ó. Aqui, Tinha ó. reclamado? Tinha reclamado? Aqui, Ó, vem aqui. Bonito, hein, Leandro? Aí. Cobra d'água, patrocínio, recebido aí, ó. Rapaz, a Cobra Leandro, d'Água Coisa Cobra linda. investiu d'Água. muito tempo na seleção capixaba de beach soccer. Agradecer aí o Hamilton lá, ó. Obrigado. Hamilton, parceiro, tá aí Valeu, na mão do Hamilton. Bruno aí, ó. Tá bom Gostei aí, mesmo, vamos muito aí. obrigado. Cobra Vou usar, hein? Cobra d'água aí, patrocinando. tudo a ver aí. com beach A soccer, hein? seleção capixaba de beach soccer por muito tempo vestiu Cobra d'Água nos seus É? treinamentos. É bem legal. Patrocínio. É Eles, bem legal. eles patrocinam muito esporte, né? Bacana. É do Lucas Isoton, não é isso? Lucas Isoton, mas quem tá lá agora como gerente lá também é meu amigo, meu irmão, parceiro, o Hamilton. Legal. Tá Um lá abraço junto pro com Hamilton. ele. Obrigado, Hamilton. Tamo aí, ó. Recebido, amigo. Recebido, hein? Recebido na mesa do Toquinho. É um Massa. cara que sempre apoia, né? Sempre apoia a gente aí, tá? Legal, bacana. E aí, fale mais um pouquinho aí, Bruno, aí de projetos aí que tá para acontecer aí já para 2026, que nós queremos aí estar lá junto com vocês lá, Bacana. o Leandro aí. Bacana, bacana. A gente não vai falar de bola, não, né? Não, em 2026 eu vou jogar na Copa do Mundo. Eu vou te falar, esse homem aqui joga todos os campeonatos. Eu sei. Eu não consigo ir, Rapaz, tá mas aí, a o idade Nego Link, tá- você tá olhando. É, Tô indo, se pintar um Agora cinquentão, no tô aí. Agora Se pintar um agora cinquentão, tô Mas aí. um homem desse jogando quarentão é covardia, tá com 41. Ah, O quarentão vai até, sei lá, 45. Até- novos agora. Vai até Foi, velho, foi 49. campeão, É o Legend junto, né? Olha, mas aqui, Legal, aquele mas time lá não dá, não. covardia, Covardia, que lá Muita tinha que muita ser. gente. Quanto foi, É final? um crime. Foi 4-0. Aí, É um crime aquilo. eu nem vou jogar Fora os contra. ameaças. Tá doido. Eu fico lá do lado de fora, só esperando. Assim, a gente tava falando sobre CBF, né? Eu tô participando desse movimento que tá acontecendo dos clubes, né? Tô dando essa retaguarda com esse conhecimento que eu tô falando para vocês sobre aonde buscar recurso, como faz, né? Vou tentar ajudar de uma maneira ou de outra. Na verdade, eu tô ajudando quem quer fazer beach soccer. Eu tô num momento muito bom na minha vida. A gente tava falando sobre... eu sempre joguei por ano. Eu tinha contratos por ano. Tem escolinha Né? lá, Bruno, lá em Camboriú? De beach soccer? É. Acabou. Não tem não, né? Acabou. O beach soccer, galera, assim, é muito difícil assim falar, porque o beach soccer surgiu no Espírito Santo, na época que a gente surgiu, a gente tinha um gap muito grande. O futebol de campo não era lá essas coisas, não estava bacana, as bases não eram legais, e o salão estava perdendo aquele brilho, porque o salão foi muito bacana aqui no Espírito Santo. Né? Então, foi um espaço que a Era gente... história, né, Lino? E de onde você veio, né? Do salão, né? De onde saí, do salão. Então tem uma história, tem um Saldanha, Alves. gap, né, que foi preenchido pelo beach soccer. Hoje, o campo tá forte demais, Leandro, de volta. Uhum. Hoje o Porto Vitória tá bem, hoje o Rio Branco tá bem. As hoje o vagas Vitória agora na tá bem. CBF. Hoje tá todo mundo, o garoto hoje que olha e vai falar assim, não vou jogar beach soccer, vou nada, vou jogar futebol de campo. Ah, se ele não ficar lá no futebol de campo, ele quer também, ele joga futsal na escola, toda escola tem uma parte de futsal, né? Até, Então o ele joga futsal na até o escola. futsal tá difícil, Tá né, cara? difícil. Você achar que, assim, não tem mais 17 anos que joga futsal, acho que até 15, né? Agora. Os melhores As estão no campo. competições, Quem não deu certo no campo, de repente tá jogando futsal também. E aí o beach soccer, cara, sobra... É pouca gente mesmo, assim. O beach soccer, qual foi o nosso sucesso? Quando o beach soccer estourou, e a construção de quadra de beach soccer é barata, a gente construiu quadra de beach soccer no estado inteiro, aqui do Espírito Santo. Então, aquela comunidade, né, que conseguiu resistir durante esses 20 anos, com aquela quadra de beach soccer lá, com um projetinho, ou que teve um Leandro, ou que teve um atleta que conseguiu manter um projeto, hoje tem um projeto de beach soccer lá. Por exemplo, Praia do Suá, beach soccer é forte. São Pedro, beach soccer é forte. Gurijica, beach soccer é forte. Onde tem a quadra. Onde tem a quadra. E São Onde tem a Pedro, quadra. fora do normal, o trabalho feminino lá, né? Tá na Tá na quadra. O beach soccer feminino lá, absurdo lá em São Pedro, né? Assim, a pelada não é no É na futebol de areia, mas areia. o que eu tô dizendo assim, mas não é o que a molecada quer. Se a molecada tá visualizando ser um atleta profissional, ela não vem pro beach soccer no Sim. primeiro momento. Ela vai para outro lugar. O beach soccer vai ser um
acostumou. Não conseguiu o futebol de campo. Ela vai trazendo. É isso, gente. Assim, a gente não pode negar, né? Ninguém joga beat soccer. Não, porque eu vou me virar um jogador de beat soccer, vou criar uma escolinha. É um esporte diferente, né? Que a gente tava falando. É difícil de jogar, é pesado, não é simples. O que a gente tem que fazer é tentar criar uma cultura de beat soccer no Brasil, né? Começar a valorizar os ídolos de beat soccer, começar a botar mais grana no bolso dessa galera, ter mais campeonato para acontecer, para que a criança hoje, né, veja o beat soccer como uma possibilidade dela mudar de vida, de transformar a vida dela. Acontece muito no Rio. Né? Precisamos criar ídolos no Espírito Santo. A verdade, criar não. Nós já temos ídolos aqui, porque a gente não tem o costume de valorizar os nossos ídolos. A grande verdade é essa. E foi isso que nós estamos batendo aqui na tecla, para trazer você ser uma testemunha, ele fala assim, bacana. Se você parar para olhar o futebol capixaba, vamos falar só de beat soccer. Só beat soccer. Bruno, maior artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo. Buru, já foi o melhor do mundo. Bruno Xavier, o melhor do mundo. Mão, acho que já foi também Paulo, o melhor goleiro do mundo. Mão, só capixaba. É isso. Se você for olhar. Quando eu falei com meu filho, eu disse, vai estar o Leandro lá e o Bruno lá, ele foi lá pesquisar e falou assim, rapaz, então são pessoas que os nossos filhos têm que entender que nós temos capixabas. Cara, pessoas... Acho que assim, todo mundo é muito importante, né, cara? A gente, é isso, o futebol dá pra gente um capital social que coloca a gente numa outra posição. Isso é legal para nossos filhos entenderem, sabe? Que jogando bola você vai ter uma colocação legal na sociedade, você vai fazer um monte de amigos, você vai criar um network bacana que vai se desdobrar pros seus empregos no próximo momento. Quantos amigos meus não começaram jogando bola no Jardim Limoeiro ou jogando bola ali em Cambori, ali na Serra, e hoje trabalham na Vale? Porque entraram lá pela perspectiva do esporte. Se formou, fez faculdade. Entendeu? Assim, olha que negócio legal. Assim, um monte deles eu conheço, sabe? Então, antigamente, acho que a Vale contratava o cara pra jogar, né? Acho que tinha um campeonato, né, industrial. Tem ainda. Tem ainda? Porque acho que o Rui, né? Comerciários também tem, eu sei que é bem forte. Tem uns internos. É isso, tá vendo? Assim, então, esse capital social que o esporte dá é isso, assim. E no final das contas, cara, enquanto poder público, porque é mole também, né? Não, tem que praticar esporte. Praticar esporte é mole pra quem mora aqui do lado da praia, acorda, desce e anda pro lado e pro outro. Quem mora lá no morro, lá no Jaburuna? Praticar esporte aonde? Vai ter uma vida saudável como? Vai subir e descer a escada? Entendeu? Entendi. O cara já tá cansado às vezes ali, né? Então, assim, a gente precisa preparar as cidades para que a gente tenha uma vida mais ativa, para que a gente tenha mais bem-estar, mais qualidade de vida, para que a gente ofereça melhores oportunidades para as pessoas praticarem suas atividades físicas. Né? Por exemplo, é isso, construir uma quadra, maravilha, botou lá um profissional de educação física, botou lá um profissional de dança, deu, porque senão tá lá a quadra. Entendi. Então, assim, é isso, tem que ter estrutura, só tem esporte se tem estrutura. Eu faço uma brincadeira assim, sabe quando vai sair um nadador de São Mateus? Nunca, São Mateus não tem piscina. Eu nem sei se São Mateus tem piscina, é só uma brincadeira. Mas não vai ser nunca. Você precisa de ter uma estrutura esportiva para que você tenha a possibilidade das pessoas os talentos aparecerem. Não, e gostarem da prática esportiva. Não, para além do talento que vai virar jogador, a ciência diz que eu e você, a gente aqui, impactado positivamente pela atividade física enquanto criança, nós seremos adultos ativos no futuro. Um adulto ativo no futuro vai menos na unidade básica de saúde, dá menos trabalho para a saúde pública. É aquele real investido. Saúde, né? Que você falou lá atrás. Eu falei lá atrás. Então, assim, a gente tem que ser impactado, não é porque... Sabe por quê? Porra, não jogo nada, não tenho tiro nenhum pra bola. Mas, pô, eu tenho que ter um espaço, mas gosto de jogar futebol. Aí, bicho, dependendo da escolinha, você não vai jogar nunca. Porque só querem os melhores, os mais fortes, o que chuta mais longe, o que isso, o que aquilo. E ao invés de ser inclusão, uma exclusão, né? É o que acontece. Porque o objetivo não é incluir, o objetivo é ganhar. Isso aí. Maravilha. Bem bacana, hein? Rapaz... Tem mais 2 horas de programa? Infelizmente, ele tem que sair 5 horas. Já até passamos já. O homem se empolgou aqui. O tema é um tema legal, entendeu, Leandro? Assim, eu acho que... É bem amplo, né? Porque assim, onde é que estão essas pessoas que falam sobre esporte de maneira apaixonada e fazem o esporte acontecer? Tá na rua. O que essa galera precisa? De capacitação, de qualificação. Precisa de gente que chegue para eles e fale assim, olha só, me dá a mão aqui que eu vou te ajudar. Né? E onde é que está a galera que pensa esporte, que se aprofunda nisso, que produz trabalhos científicos na academia, dentro das universidades? Agora, está longe demais a universidade da ponta. O que eu faço com o meu espaço político aqui? Eu boto isso tudo no mesmo lugar.
Eu tô querendo trazer essa galera para dentro da universidade, tô querendo levar a universidade para fora, para extrapolar os muros. Por quê? É conhecimento. Bacana. A prática é teórica, né? É prática é teórica, a gente só avança. Mas só que se continuar só com a teórica aqui dentro e a prática aqui, a gente fica nessa dicotomia que a gente não avança. Bacana. Então, assim, e aí esse é o meu papel, Leandro, enquanto político. Bacana, Tentar bacana. aproximar cada vez mais as políticas públicas da ciência, da academia. E ajudar essa galera que tem vontade de fazer na ponta. Quem fez isso muito foi o ex-jogador de vôlei, Fábio Luiz. Ele fez lá no Vila Nova, lá com um projeto de vôlei lá, levou os meninos, ele tava no Multivix. Aí dando. E é um dos poucos bairros que ainda tem um campinho de areia. Né? E a gente bota Vila lá, Nova, Vila Nova lá. Às vezes quando a gente leva uns projetos pra lá. O Fábio tá muito bem. O Fábio, ele deixou um pouco a política agora e voltou com a parte técnica dele. Ele é um dos dirigentes, diretores da Federação Espírito Santense de Vôlei. Ele tem uma equipe muito bacana lá. Ele, pelas leis de incentivo, tem desenvolvido um projeto chamado Virando o Jogo, né? Um projeto de vôlei, que tem uma porção também de núcleos. Eu não sei efetivamente qual é o projeto político-pedagógico da escolinha dele, mas eu acho que é voltado assim para o rendimento, né? Uma formação para o rendimento, né? Talvez um pouco mais diferente da minha, que a gente está ali numa educação em valores por meio do esporte. A gente tem esse ponto de partida e a gente trata assim o nosso esporte, sabe? A gente tem uma Copa Craques do futsal agora, nas nossas turmas. Turma 1, 2, 3, 4. A gente premia todo mundo. A gente pensou numas pulseirinhas de premiar comportamentos, não premiar apenas o campeão e as vitórias em si. É outra metodologia, pegada, né? Envolvida, diferente de outros projetos que estão formando, e tá tudo bem também. O objetivo é que você seja uma grande jogadora, então vamos treinar, vai pular, vai correr. Lá no nosso, a criança pratica, mas a criança tem muito mais essa sociabilização, essa inclusão. Bacana, bacana. Assim, a criança pegar ser feliz, né, velho? É isso, assim. Se divertir. E não são. E pra gente só tá bom, Leandro, quando tá todo mundo feliz. Tá todo mundo se sentindo contemplado, tá todo mundo sorrindo. Uma escolinha feliz, bicho. É ver criança sorrindo, é ver o pai do lado de fora feliz, o professor trabalhando satisfeito e a equipe de trabalho motivada e a transformação da comunidade acontecendo. Isso é um projeto que tá dando certo e que tem entrega. Bacana. Né? E é por isso que eu trabalho. Bacana demais. E aí, Léo? Acho que, infelizmente, né? Não vai ter que ir. Temos que parar. Não, mas que não seja bacana. Não, a gente fica mais 15 minutinhos. A gente vai fazer uma audiência pública. Eu não sei se vai sair hoje o programa, né? Mas a gente tá gravando hoje, numa quinta-feira. O Fera é aquele ali, o Davi, né? Que dia é hoje? Quinta-feira, dia 30 de outubro, a gente tem uma audiência pública para tratar do orçamento da cidade de Vitória. Né? Eu acredito muito, moçada, no seguinte, assim, que foi o que me fez ir para a política. A gente tem a democracia representativa. Você vota em mim e eu te represento. Mas eu acredito na democracia participativa. Você vota em mim, eu te represento, mas você o tempo inteiro me cobra, tá em cima, tá enchendo o saco do prefeito, tá reclamando do buraco, tá reclamando da creche. Essa é a democracia participativa. Essa é que tem que acontecer. Não é a gente se isolar da política, é a gente se aproximar na política. Por como? Associação comunitária do seu bairro, né? O conselho de escola do seu filho, conselho da unidade básica de saúde. Tem que estar presente, né? E tem que cobrar as melhorias. Não adianta eu votar em você e te passei aqui, ó. Agora você é responsável pela minha vida. Não. Democracia participativa. Por isso que a gente vai fazer Às vezes tem uma reunião no bairro lá, né? O cara que tá cobrando, o cara não vai lá na reunião. É isso. Só gosta de cobrar e não... E hoje a gente vai ter uma audiência pública para tratar do orçamento de Vitória. A Prefeitura de Vitória fez algumas consultas públicas pelo meio digital e não fez nenhuma reunião. Hoje, alguns vereadores estão se juntando na Câmara de Vereadores de Vitória para que a gente possa fazer essa audiência pública, essa consulta pública, para tentar fazer algumas emendas no orçamento de Vitória para o ano que vem. É legal, cara, porque eu estou me debruçando sobre isso agora, eu estou aprendendo sobre orçamento, sobre tira dinheiro daqui, bota dinheiro de lá. Isso em casa eu já fazia muito bem, nos meus projetos eu fazia muito bem. Agora, o orçamento público, né, enxergar isso de uma outra maneira, né, eu estou passando por um processo amplo, né? Muito bacana. Como usar, né? Como usar, como priorizar, como ser mais eficaz, porque o Estado hoje é um Estado cheio, inchado. A gente tem essa necessidade, não de ter um Estado cheio, de ter um Estado eficaz. Porque a política pública precisa chegar na ponta. Eu falei assim, por exemplo, assim, o cara que mora do lado da minha casa, o meu filho, eu tenho plano de saúde.
Meu filho não usa a unidade básica de saúde. A gente usa, dentista, a gente até usa bastante, Cambori. Meu filho estuda numa escola particular, não usa a Rede pública, né? Agora, tem que ser excelente a rede pública. Tem que ser excelente a unidade básica de saúde. O que essas crianças têm, o que essas pessoas têm no particular, tem que ter a mesma coisa no que é público. Sim. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que percorrer. E outra, né? E aí eu moro num determinado lugar da cidade. Aonde que tem que ser priorizado os serviços públicos, os hospitais públicos? Onde é que tem que ser priorizada a educação pública? Né? São nos espaços onde as pessoas precisam ser valorizadas nesse sentido. Então tem que ter, a gente fala em Estado mínimo, enxugar o Estado, não, calma aí, enxugar o Estado para você, que tem plano de saúde, que estuda numa escola particular, fácil, né? molha, enche o Estado. Tem que ter Estado eficaz, porra. Com política pública na ponta, um excelente professor dando aula pro seu filho. Excelente, melhor do que o lá pro meu. Bacana. Entendeu? É isso, assim, cara. E é responsabilidade de quem? A gente vai deixar a iniciativa privada querer tomar... Não, somos nós, os políticos. A política, o poder público. A gente precisa ter essa sensibilidade. Muito bom, muito bom. Posso fazer uma perguntinha para cada um? Claro. Pra gente finalizar. Leandrão, o que é que você, se você parar assim pra pensar, o que você deixou de fazer que você queria ter feito na carreira de futebol? Carreira esportiva. Você fala assim, pô, essa... Eu até comentei aqui, né, cara? Não sei se faltou um pouco de foco, um pouco de informação também, né, cara? Chegou até um certo momento ali, quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos ali, onde eu mudei um pouco o foco, né, cara? E que nem a gente tá falando aqui, pô, pra você ser jogador, você tem que ser atleta, né, cara? Você tem que focar, senão não vai. É que nem eu falei, apesar de que eu foquei, mas eu meio que desviei, né, cara? Eu fui para outra modalidade, o que me atrapalhou um pouco. Talvez você tivesse focado no futebol de campo, né? Isso, entendeu? Para me seguir uma linha. Só que às vezes, às vezes falta alguém do lado ali para falar, para dar apoio também, né? E aquilo, é o que você falou também, o tal do dinheiro, né, cara? Tem que pagar as contas, tem família e tal, aí não tem muito para onde correr. Mas, cara, eu dou muito, eu dou graças a Deus, né, cara, pelo o pouco que eu consegui trilhar, né, cara? Pô, você viaja muito, conhece um monte de lugar. Muita amizade, né? Massa, né? Gente, pô, onde você vai, nego te conhece. Efeitos sociais de falar esporte. de você. Então, isso, os efeitos sociais de esporte. Isso aí tem coisa que não paga, né, cara? Bacana. Eu até comentei com ele aqui, aquele projeto lá que você tinha lá no Riviera, que o Charles tocava. Na época ele me fez um convite para ir jogar o Fit 7 lá. Nessa época eu estava até no Rio Branco, tinha sido campeão mundial e tal. O Charles me fez o convite, falei, não, Charles, eu vou. Legal demais. Pô, tô com um projetozinho aqui, pô, um monte de criança tinha uns que faziam parte do tráfico. Sim. Aquele negócio todo. Pô, hoje, através do Charles lá, pô, um monte de moleque que ele pegou novinho ali, os moleques estão, pô... tem uns que trabalham com ele, tem uns que né, arrumou emprego, estudou. Se sai um dali, sai um da vida do tráfico e cresce como cidadão. Tem que tirar todos. Querendo ou não, você tirar todos. Já vale a meio pena. que um espelho, né, cara? Você tem que ter uma imagem boa também, né? O Charles é fera, criança, né? Pô, eu falei com ele isso aqui. Charles é fera. Charles um cara nota bom, 1000. Um cara bom pra trazer aqui, conhece bem Falar a região dos projetos. 5 lá, pô. Vamos marcar com ele lá, vamos marcar. Bacana. Charles tá com uma loja de material esportivo. E Charles tá com uma loja de doce. Ele é massa. Ele que faz o Jogo das Estrelas lá no Cabo Andrade. Ele que organiza. Junto com o Rodrigo? Não é com o Rodrigão, não? Não, o do Rodrigo é outro. Rodrigo o que é Rodrigo Marinho. Rodrigo Marinho. Meu parceiro. Abraço, Rodrigo. Tá pedindo, vou fazer uma tabelinha com o Charles, cara. Brunão, a sua pergunta. Diga. Se você lembrar na sua carreira esportiva, assim, um cara que você fala assim, cara, esse cara é absurdo jogando beach soccer. E tem um monte. Que você fala assim, cara, esse cara, não é possível que esse cara conseguiu fazer isso. Benjamin. Não é possível que esse cara conseguiu fazer isso. Eu pensei nele aqui agora. O Benjamin é um cara muito forte, né? Se você vê o filho dele é Benjinha. forte. Cacete, igualzinho, né, Leandro? Caramba. Espelho. O Benjamin conseguia... Eu acho que ele dava. No alto, né? Na areia. Isso é uma coisa impressionante, dava no alto às vezes. O Benjamin com a bola parada, ele conseguia pedalar de uma maneira que ele ia e vinha, que ele driblava o cara sem encostar na bola. O cara saía da frente dele sem ele encostar na bola. É mesmo, pedalando, porque ele era muito forte, cara. Então ele... A bola muito rápido também, né? A bola cai no buraco, não, né? Não, ele era impressionante, era isso mesmo. Ele conseguia te driblar sem encostar na bola e a bola parar.
Que porra é essa, Bruno? O cara saía da sua frente, ele saía da frente do cara, porque ele derrubava o cara não aguentava. E é um drible lento, né? Porque o Benjamin era muito forte. O cara que consegue frear, trocar de direção, é o cara mais forte, né? Não é um cara alto como eu e Leandro. A gente vai ter mais dificuldade do que um cara mais baixinho, mais forte, troncudo. Então ele era esse cara menor, mais baixo. Eu acho isso. Ele era incrível, né? Aí tinha um outro, por exemplo, Mágia. Mágia era incrível também, né? Ele chutava pra caramba, né? Um cara grandão, português, alto, né? Português, o Buru. O Buru já a característica dele era a força. Aí, o Buru tava marcando um cara no individual. Aí você ia cobrir, ele falava assim, não precisa nem vir. Pode deixar. Pode deixar. Ele falava, não, mas a gente quer ajudar, né? O futebol é um jogo solidário, né? O cara tá indo lá, vou dobrar. O cara tá indo lá, vou pelo menos cobrir, né? Me colocar pra cobrir. Ele falava, nem precisa vir, deixa comigo. Cada um de um jeito, né, malandro? Cada um tem a sua característica. Mas é isso, assim. Mas é engraçado, assim, eu acho. Tem uma fala que agora para as minhas equipes, né? Eu falo que a gente é até bom, mas bom mesmo é o time que a gente joga. Então, assim, não adianta nada você ter um Buru, não adianta nada você ter um Mágia, não adianta você ter um Benjamin, você tem que ter um time. E o time que, com a característica de todo mundo, faz esse time criar um jeito de jogar, uma cultura, enfim, é isso. Não adianta, a gente é até bom, Leandro. Mas bom mesmo é o time que a gente joga. Verdade. Entendeu? Pega o Cristiano Ronaldo aí, bota no Juventude e manda ele jogar o Campeonato Brasileiro. Tá roubado. Agora, bota ele no Flamengo, vai ser campeão da Libertadores. Entendeu? E pode não fazer nada. Então, assim... Saudação flamenguista aí, nação aí, ó. Não tem como ficar bravo com o Flamengo, não. Não tem como não, né? Não. Só os antes. Só os antes, Só os antes, Gente, estamos chegando no final aí. Massa. Vamos fazer aí gratidão, tá, Bruno? Valeu, tô aqui. Gratidão mesmo. Leandro aí, meu irmão aí, parceiro. Nego Léo, já virou chefe da casa já aí, gente aí. Agradecer o audiovisual, mas faz daí a saudação final aí, vocês dois aí, falando pra essa molecada aí que sonha, né, mais uma vez aí, né, esporte, cara? vida profissional aí, estudos, né? A satisfação aí tá entre amigos aí. Agradecer o convite aí, né, cara? Aqui, ó, pra câmera. Agradecer o convite aí e... Molecada, treina, estuda, se dedica, que vocês vão chegar lá. Beleza? Boa. Bacana, né? Bacana mesmo. Eu queria parabenizar, cara. Parabenizar a cidade de Vila Velha. Vila Velha é uma cidade que cresce. Vila Velha é uma cidade que tem uma relação excelente com o governo do Estado do Espírito Santo. Sim. Muito pela capacidade do Arnaldinho de fazer gestão. Né? O Anadelso é o secretário de esportes, muito competente, tem uma equipe muito bacana lá, o Rossato trabalha com ele. Bacana. Né? O Rui, se eu não me engano, trabalhou hoje na Secretaria de Educação. Da Prefeitura, na parte do esporte. Municipal de Vila Velha. Então, assim, se cercar de boas pessoas, eu tenho certeza que a Prefeitura Municipal de Vila Velha hoje está cercada de boas pessoas. O Arnaldinho tem realmente um caminhar muito bacana na política, não só de Vila Velha, mas do Estado do Espírito Santo. A gente espera isso dele. Há uma transação geracional na política, né? Uma transição geracional na política do Estado do Espírito Santo que está acontecendo. Né? Então, é importante a gente entender qual o momento que a gente está. Agradecer a vocês, Nego Léo, Toquinho, assim, muito bacana estar por aqui, né? Ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho. Eu estou à disposição mesmo, assim. O nosso gabinete está à disposição, eu estou à disposição, né? Para que a gente possa debater, conversar, ajudar. A gente falou muito das pessoas que estão na ponta, né? Dos profissionais que estão na ponta, né? Então, se você é profissional e está precisando de ajuda, eu estou aqui para te ajudar, né? A gente consegue traçar alguns caminhos. E é isso, assim, e aí para as famílias também, né? Acho que lugar de família é perto das crianças, lugar de família é incentivando as crianças, né? Então, a gente espera que aqui no Espírito Santo ninguém puna, né? Pais e mães não poderem estar perto dos seus filhos. Gente do céu. Punir pai e mãe estar perto dos filhos, né? É esquisito demais. Então, enfim, acho que é isso, assim, né? Fica esse recado reconhecendo o excelente trabalho que a Prefeitura de Vila Velha tem feito, sobre a liderança do Arnaldinho, recebendo muito investimento do governo do Renato Casagrande e do Ricardo Ferraz. Bacana. E já deixa o recado aí pro evento lá, que é importante. Ah, legal. Dia 11 de novembro, na Multivix, às 18h30, a gente vai fazer um workshop, um curso, né, gratuito, presencial, para que você possa tratar de leis de incentivo, de escrever projetos, prestações de contas, planos de trabalho. A gente vai falar também das fontes de captação de receitas, a gente vai explicar para vocês onde é que está a grana. E num próximo momento, depois que essas entidades estiverem capacitadas, a gente vai unir a outra ponta, que são as empresas. Eu já fui na Findes,
na Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Vai dar o caminho das pedras. Né? Exato. E a gente vai criar um ambiente onde essas entidades capacitadas vão poder estar junto das empresas para que a gente criar essa ambiência onde a gente possa fazer o terceiro setor, né, explodir no Espírito Santo, entregando política pública na ponta a partir dos projetos esportivos. E aí as prefeituras, por exemplo, rapaziada, conseguem juntar dinheiro para outras políticas públicas. Sim. Se eu não tiver que fazer escolinha de esporte porque está todo mundo fazendo, eu economizo dinheiro para fazer outra coisa, para construir mais quadra, para aumentar o Bolsa Atleta, para botar um jogo dos idosos, para patrocinar o podcast. É isso aí. Importante, isso é importante. É isso, só queria agradecer mesmo. Brigadaço. Valeu. Obrigado aí. Léo, irmão, agradecer a Cobra d'Água, agradecer também a Saúde, a Harmonia lá, a Academia lá, a Megalink que está nos ajudando e audiovisual, Bibico. Agradecer o prefeito Arnaldinho que está fazendo um belo trabalho aqui. Sem dúvida. De projetos sociais dentro de escola, tá assim. Legal. Então assim, agradecer, Bruno. Agradecer você, Leandro. Valeu, tamo junto. E agora nós vamos fazer a próxima aqui, na mesa com o Toquinho e com o Nego Léo, aquela resenha, trazer todos os atletas pra gente fazer a resenha que a gente não descobriu ainda a resenha desses homens aí. Rapaz, vai ter que ser um programa de pelo menos umas 4 horas, tá? Valeu, gente. Obrigado Valeu, aí. valeu, Obrigado, gente. audiovisual. Obrigado, Bibico. Tamo junto, irmão.